Bom dia a todos. A página de abertura ela é bastante oportuna nos tempos em que nós estamos vivendo. Lição 40, intitulada Enquanto Podes, Palavra e Vida Eterna, em que é aberta a lição falando do julgamento. O julgamento ele é muito complicado em nossas existências. Madre Teresa de Calcutá, certa feita, falou que enquanto julgamos, não temos tempo para amar. Se nós fôssemos esperar aqui na Terra, nós alcançarmos um grau de perfeição. Obrigada, Ju. Tá. Obrigada. Para realizarmos toda ou qualquer tarefa, nós não teríamos nenhuma tarefa aqui no campo da Terra. Porque todos nós somos imperfeitos e necessitamos, como se encontra nessa lição, de misericórdia. A misericórdia deve fazer parte do nosso contexto existencial, principalmente nesses tempos em que temos vivido, tempos de transição planetária, em que o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, deixou para nós lições claras no seu sermão profético, nos dizendo que nós passaríamos por uma severa fase de conflitos, e conflitos esses que nós estamos vivendo hoje, chamado polarização. Então haveria muitos julgamentos da nossa parte, muitas separações, muita falta de amor. Então nós precisamos nos ater, cada um de nós na nossa própria conduta, é claro, mas também com às vezes pseudos discursos que são carregados de falta de amor ao próximo, falta de misericórdia, falta de brandura, de mansetude. A lição dessa manhã escolhida é a parábola do bom samaritano. Jesus utilizou-se desse processo pedagógico intitulado parábolas, porque é uma forma delicada de vestir uma grande verdade sem ferir a nenhum coração. Já desde cedo, utilizando um processo pedagógico do qual nós pudéssemos, pelo simples fato de ter escolhido esse processo pedagógico também para passar a sua mensagem, no intuito de que nós pudéssemos refletir como nós deveríamos colocar as nossas verdades para fora, de forma que nós pudéssemos utilizar, como diz Chico Xavier, se não me engano, para cada uma gota de verdade, 1 litro de amor. Deveria ser mais ou menos assim que nós deveríamos tentar agir no nosso processo do dia a dia. Precisamos nos posicionar, claro, Jesus mesmo ensinou sim, sim, não, não. Mas nos posicionarmos com amor, nos posicionarmos com misericórdia, com mansetude, com a brandura que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos. Então Jesus utilizou-se das parábolas. E a parábola dessa manhã, que a gente vai tecer uma série de reflexões, é a parábola do bom samaritano. Interessante, Do bom. Então não é de um samaritano qualquer, mas é de um samaritano que, com certeza, a gente vai ver pela própria parábola, ele está na tentativa, pelo menos, ou está na direção do reto agir, ou tentando viver o máximo que ele pode dentro dos processos da justiça, do amor, da caridade, que estão embasadas as leis de Deus. Então não é um samaritano qualquer, é um bom samaritano, que é também uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Nós que conhecemos a categoria do mundo que habitamos, que ainda é uma categoria de mundos, de provas e expiações, está cada vez mais próximo de regeneração, mas ainda é uma categoria de provas e expiações, onde lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 13, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, nos deixa claro que essa morada, o mundo de provas e expiações, é onde o mal ainda predomina. Então, nós que já
caminhamos, que já passamos pelos mundos primitivos, onde a força, a violência imperava nas nossas atitudes, caminhamos agora num mundo de provas e expiações, em que, porque estamos mais desenvolvidos intelectualmente e também cerceados pelas leis da nossa civilização, já não podemos agir daquela forma tão violenta. Por quê? Porque a lei cerceia os nossos comportamentos. Então, não podemos mais agora, quando desejamos fazer com que as nossas ideias, as nossas vontades imperem, a gente não pode agir tanto para aquela violência que nós agíamos antes, no mundo primitivo, em que chegávamos a tirar a vida das pessoas para que a nossa verdade, o nosso comportamento prevalecesse. Mas então, moldados, um pouco mais moldados pela inteligência, mas ainda governados pelo império do egoísmo e orgulho, nós hoje agimos pela astúcia. Precisamos nos modificar, porque a lição do Mestre Jesus é a lição do homem que vive totalmente governado e dirigido pelo reto agir, e não mais pela astúcia das palavras, que muitas vezes estão todas permeadas de mentiras ou de meias verdades. Então precisamos sair desse círculo vicioso que vai cada vez mais nos chafurdar nos ciclos reencarnatórios de dor, e não nos permitir, com toda certeza, ingressar no planeta de regeneração, que é um planeta de transição. Então é uma parábola, é um bom samaritano, não um samaritano qualquer. Mas quem é o samaritano, afinal, contextualizando na época de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que os samaritanos eram um povo à parte ou também eram judeus? Então nós vamos saber também pelo Evangelho segundo o Espiritismo e pelas obras que são complementares, que o samaritano também era judeu. Mas por que os samaritanos sofriam tanto preconceito pelos próprios judeus ortodoxos? E para a gente entender um pouco isso, entender por que desse preconceito, a gente tem que voltar, tem que contextualizar, voltar na história para entender o que levou os samaritanos a serem colocados tão à margem pelos próprios judeus, porque os samaritanos judeus também eram. A Samaria, que é onde vivem os samaritanos, pela sua posição geográfica, ela era muito estratégica, ela tinha uma posição muito estratégica. Então, ela fora invadidos pelos assírios várias vezes. E certa vez, um cerco feito pelos assírios, que durou aproximadamente uns 3 anos, a Samaria acabou sendo verdadeiramente invadida. As mulheres foram tomadas à força, olha a violência, foram tomadas à força, e aí houve uma miscigenação das raças. Agora, naquele instante, os judeus da Samaria já não eram mais puros, mas estavam mesclados com os assírios. E aí então, eles foram apartados pelos judeus ortodoxos, foram colocados à margem de uma sociedade, por uma situação que não foi da vontade deles, mas sim ocorreu pelo império da força do homem, da sua violência. Então eles foram colocados à margem por isso. Interessante, então foi o preconceito que separou uma nação, foi o preconceito que separou os povos, a raça entre si. Interessante, fazendo uma reflexão no tempo, esses mesmos judeus que pelo preconceito, pela busca da raça pura, separaram os seus próprios irmãos, porque sofreram essa miscigenação, houve essa separação por isso. Os próprios judeus, muitos séculos depois, onde nós vamos ver eles sendo novamente martirizados? Alguém aí saberia me dizer? Na Alemanha, por volta do quê? De um fato que houve na história. Alemanha, mas por quê? Segunda Grande Guerra Mundial.
Então, é mais uma reflexão para a gente pensar um pouco, né? Isso é só um ângulo de visão, é só um, né? Não é a verdade absoluta, mas é um ângulo de visão. Né? A lei de causa e efeito, ela está presente nos nossos comportamentos. Aliás, é a lei de causa e efeito que regula os nossos comportamentos. Então, séculos depois, a gente vai ver uma mesma raça sofrendo ainda, agora, pelos efeitos dos seus comportamentos preconceituosos. Mais uma lição para todos nós que julgamos tanto o próximo com tanta propriedade. Formulamos as nossas teorias e fazemos os nossos comportamentos e as nossas atitudes embasadas nos nossos julgamentos, que em geral são julgamentos o quê? Estreitos da verdade, da realidade. E eis que então, diante desse entendimento de quem são os samaritanos, e que a parábola não vai estar falando de todos os samaritanos, mas de um certo samaritano com um certo comportamento. Eis que Jesus, através de uma parábola, vai nos deixar, através dos seus simbolismos, porque as parábolas é um processo pedagógico que utiliza de muitos simbolismos, ela vai deixar para nós algumas reflexões, alguns ensinamentos. Vamos ler a passagem que está em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 27. É importante ler porque nem todo mundo lembra tudo e a gente vai falar de determinadas particularidades dela, ok? Tenham paciência comigo. Eis que vai. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como se lê? Escrito e ler. Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei ou como se lê? Ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Utilizando-se de dois grandes livros, né? Deuteronômio e Levítico, obras, né? de Moisés, desculpa. Jesus lhe disse: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que logo os despojaram do que levava. Depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Fez o mesmo o levita, que chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia pelo mesmo caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e teve cuidados dele. No outro dia, tirou 2 denários e deu-os aos estaleiros e disse-lhe: tem-me cuidado dele, e quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que usou, respondeu o doutor da lei. Aquele que usou para com ele de misericórdia, disse ele. Então, disse Jesus: vai e faz o mesmo. Interessante a resposta do doutor da lei, né? Ele não responde que foi o samaritano. O que ele diz? Aquele que usou de misericórdia. Preconceito tão arraigado que você não cita a condição do outro, a origem do outro. Mais uma reflexão para nós. Vamos lá. É importante a gente entender um pouquinho o que antecede a essa parábola.
O que antecede essa parábola é justamente um diálogo que ocorre entre Jesus e um doutor da lei, entendendo que um doutor da lei era uma autoridade máxima naquela região, para aquele povo que era regido, a forma de governo daquele povo era teocrática. Então, os representantes legais daquele povo eram os doutores da lei. Então, eles eram representantes da lei daquele povo. Então, essa conversa, ela começa com Jesus, ele, o mestre, o doutor da lei, perguntando para Jesus o que era preciso que fosse feito para que eles entrassem na vida eterna. Mas o que representa a vida eterna? A vida eterna, que naquele contexto ali, que eles estavam querendo se dirigir, era justamente esse momento que nós estamos aqui vivenciando. Nós estamos ingressando, cada dia que passa, mais num planeta de regeneração. Então eles queriam saber o que eu faço para ingressar no planeta de regeneração e dar sequência ao meu processo de evolução espiritual. Essa era a pergunta. E aí a gente vai dizer, um povo que conhecia a primeira revelação, de corre salteado, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, eles não sabiam o que era preciso. Eles não sabiam porque eles estavam tão mergulhados na superficialidade da religião. Eles estavam tão mergulhados naqueles rituais, naqueles comportamentos ritualísticos que eles tinham que seguir, que eles, na verdade, haviam esquecido daquilo que era mais importante, era a lei de Deus. Então, eles estavam tão envolvidos com a parte externa, com comportar-se na sociedade, como eles deveriam se comportar na sociedade, lavar as mãos, e etc e tal, fazer a circuncisão, e não sei mais o que, tarará, e não comer carne de porco, enfim, eles estavam tão envolvidos com a forma de comportar-se socialmente, que eles haviam esquecido, realmente, dos ensinamentos que estavam dentro do Torá, que representavam verdadeiramente a lei de Deus e não as leis sociais, mas as leis de Deus, que eles, então, tão desabituados a mergulhar fundo nas leis de Deus, eles não sabiam, eles não tinham uma resposta para essa pergunta, não uma resposta clara. Eles tinham alguns conceitos, alguma ideia, mas não uma ideia com profundidade do que era necessário verdadeiramente para esse momento. E aí, é claro, eles vão fazer essa pergunta para Jesus, achando que Jesus ia dar para eles uma lista de comportamentos, para que eles, seguindo esses comportamentos, eles pudessem ingressar nesse nosso mundo de regeneração. Mas o que Jesus faz? Faz nada disso. Leva eles que estão naquele processo tão distante deles mesmos, jogando, vivendo no mundo de fora, no mundo material, e Jesus vira para esses doutores da lei. O que ele faz? Ele pergunta assim: o que está escrito na lei? O que está escrito? Primeiro ele pergunta, o que está escrito na lei? Depois ele faz uma outra pergunta: como leis? Então, escrito tem diferença de ler, O que está escrito é uma coisa, eu vou ler, Está escrito. Mas o ler, Jesus fala, o que está aprofundado? O que você aprofundou em relação àquilo que está escrito? Então, Jesus leva eles a um processo de aprofundamento dos textos. Não é só o que está escrito lá, mas como é a sua interpretação, o seu entendimento, que era o que eles deveriam estar buscando na lei, já que eles eram os representantes dessa mesma lei. Então não é só o que está escrito lá, porque até a gente vai ver que eles respondem o que está escrito lá. Mas do que ele entende? Ele sabe de cor e salteado. Ele cita duas passagens, uma de Deuteronômio e outra de Levítico. Então, eles sabem o que está escrito. Mas a gente vê que eles não têm o entendimento, porque ele continua a fazer a pergunta para Jesus. Então, por isso que Jesus pergunta, o que está escrito? O que você lê? Do que você
decorou, o que você sabe daquilo com profundidade? Então a gente já vai vendo ali um conflito religioso e com esse conflito a gente deve trabalhar ele, trazer ele hoje para o século XXI e perguntar: do que eu sei da doutrina espírita, o que eu tenho de entendimento e vivência dessa doutrina? Porque era essa a pergunta que Jesus estava fazendo. Do que eu sei, o que eu entendo e o que eu vivo daquilo ali. Porque se eles tivessem entendido e vivido, eles não estariam fazendo essa pergunta para Jesus, esperando que Jesus listasse uma série de comportamentos que eles deveriam ter. Eles saberiam a resposta para essa pergunta. E aí Jesus, ele vai fundo, né? Ele vai fundo. Porque aí o doutor da lei pergunta para ele: e quem é meu próximo? Mostrando que ele não tinha entendido nada, ele sabia, mas ele não sabia quem era o próximo. Uma outra grande questão naquela época, porque quem é que representava o próximo para eles? O próximo para eles representava a raça deles pura, representava o povo dele. Contextualizando hoje, representava a família, os amigos ou aqueles que compactuavam dos seus próprios pensamentos, das suas próprias ideias. Será que hoje a gente vive essa separação? Ou será que a gente só agrupa com aqueles que pensam como nós? Ou nós fazemos grupos dentro de grupos? Essa é a nossa pergunta que nós precisamos fazer. Como tem sido o nosso amor ao próximo? Será que eu consigo viver de uma forma tranquila com aqueles que não comungam dos mesmos pensamentos, as mesmas ideologias do que eu? Consigo viver de uma forma tranquila com aqueles que não concordam com as coisas que eu falo, com aquilo que é a representação da minha verdade? Será que eu consigo viver com as diferenças no século XXI? Porque hoje, quando eu entro nas redes sociais, eu vejo como é difícil para a humanidade aceitar de uma forma amorosa, misericordiosa, aquele que é diferente. Como por trás de discursos tão bem formados intelectualmente, a gente vê o rabinho, né, que eu chamo, o rabinho que a pessoa acaba deixando ali atrás, daqueles discursos, às vezes, tão intelectualizados e bem formatados, mas a falta de amor ao próximo, a falta de misericórdia, a falta de brandura, só porque o outro é diferente. Como a gente tem dificuldade de viver com as diferenças. E, no entanto, para que se haja a evolução espiritual, é preciso conviver com as diferenças por um processo de lógica. Porque 6 troca alguma coisa com meia dúzia? Eu pergunto para vocês. Troca? 6 troca alguma coisa com meia dúzia? Há trocas quando há diferenças, e que as trocas sirvam para nós discernirmos, entendermos ao sabor dos nossos conceitos, não, ao sabor das leis de Deus, embasada no amor do próximo. Então, mesmo que eu não goste da opinião e do comportamento do outro, eu preciso, pela lei de Deus, ter um comportamento de misericórdia. Então, é um alerta para nós, 21 séculos depois, em que a gente vê ainda discursos nas redes sociais, que ao tempo de Sócrates ele chamaria dos sofistas. Ao tempo de Jesus ele chamaria discurso farisaico. E aos nossos momentos atuais a gente diria discurso da astúcia. Será que nós estamos sabendo interpretar os discursos que nós ouvimos nas redes sociais, ou estamos também embalados por discursos pseudos, caridosos e justos? Essa é a nossa reflexão para a parábola também. E aí vamos lá, a pergunta gira em torno: quem é meu próximo? E Jesus vai mostrar quem é o próximo para a gente. Vamos lá, Jesus então começa com uma parábola, porque ele vai falar de grandes verdades.
mas sem ferir as outras pessoas, mas de uma forma firme. Ele disse que um homem baixava de Jerusalém para Jericó. E aí vai começar os simbolismos. Jerusalém, não sei se vocês sabem, mas era a cidade santa. Tanto é que todo judeu, uma vez por ano, ele tinha que ir até a Judéia, levar uma oferenda, algo para ele sacrificar no templo, para o Deus único. Qual era essa época, vocês sabem? A época da Páscoa. Né? Então, Jerusalém era a cidade santa. E Jericó era uma cidade extremamente comercial. Então, simbolicamente, a gente está vendo o quê? O espiritual e o material. Né? Uns homens estavam saindo de Jerusalém, do espiritual para Jericó, o material. Há muitas interpretações que nós poderíamos fazer em relação a esses simbolismos. Nessa manhã, vocês me deem licença, eu vou fazer a seguinte. Esses homens que caminhavam por essa estrada de Jerusalém para Jericó, e precisamente, é claro, 2 homens, e o que estava ferido, caído na beira dessa estrada, eram homens que se afastavam das leis de Deus. Afastamento esse que a gente corre o risco ou poderá estar fazendo? Porque se a gente trocar os valores espirituais pelos valores materiais, a gente está se afastando das leis de Deus ou se aproximando delas? Né? Então esses homens iam por um caminho de afastamento de valores. E aí a gente vai ver que no meio dessa estrada, havia um homem que havia caído na mão de ladrões, havia se despojado. Os ladrões tinham levado tudo, inclusive as vestes desse homem. As vestes. Não sei se vocês sabem, mas naquele tempo as pessoas eram identificadas por suas vestes. Então eu sabia se ele era da nacionalidade tal ou tal, se era judeu ou não judeu, digamos assim, pelas roupas que eles vestiam. Se ele era pobre ou rico, pela roupa que ele vestia. Eu saberia dizer a condição dele pela roupa que ele estava. Portanto, esse homem estava ali na beira da estrada, não dava para saber nada sobre ele, porque ele estava nu. Então não dava para saber se era judeu ou não judeu, não dava para saber se era rico ou não rico. Mostrando para nós o quê? Como deve ser a nossa caridade. Outra lição. Destituída de todo e qualquer julgamento ou de posição. Interessante a passagem que foi de abertura. Não sei se foi aberta ao acaso por você. Ao acaso não existe, Lia Kardec. Né? Eu dou nas minhas colocações. Enfim, a gente vê que ali já ensina a gente o quê? A ajudar sem fazer o quê? A quem? Sem julgamento. Não importa quem é essa pessoa, se eu gosto, se eu não gosto, se ela comunga das minhas ideias, se elas não comungam, se é da minha religião, se não é, se é da minha raça ou não é, se é rico, se é pobre, se é gente boa ou gente do bem. Não importa nada disso. Né? Foi de propósito que Jesus disse que ele tinha sido despojado, levou tudo, ele estava nu. Jesus não ia dar ponto sem nó. Não ia dar ponto sem nó. E aí o que ele faz? Ele vai usar da palavra também muito bem colocada, né? Despojaram tudo, ladrões. Quem são os ladrões? Quem nos roubam as coisas da nossa alma? Quem é que pode me roubar a minha paz? Primeiramente, alguém só pode me roubar se eu deixar a porta aberta. É isso que eu quero deixar para vocês, bem claro. E aí a pessoa pode entrar e fazer o que quer da minha vida se eu não estiver dentro do reto agir. Porque alguém pode entrar dentro da minha vida e fizer bagunça se eu estiver dentro da lei? Não. É uma outra reflexão que precisamos fazer sobre essa parábola. Os ladrões entram na nossa vida, roubam nossa paz, tiram o nosso sossego, quando nós estamos distanciados do reto agir. Senão não há ladrão, porque as leis de Deus são justas. Ela não permite que a gente sofra injustiças.
A gente viu isso por vários acontecimentos de expiações coletivas. Lembra das Torres Gêmeas? Só morreu quem tinha que morrer. Tinha gente que não trabalhava lá e foi lá e morreu. Tinha gente que trabalhava lá, aquele dia chegou atrasado e não morreu. Agora, no terremoto da Síria, teve gente que ficou enterrado vários dias e que, pela lógica, 12 dias estava morto, sem água, sem comida, sem nada, morreu, estava vivo. Então, eu só quero dizer para vocês que às vezes Deus não dorme. Ele não dorme. Ele não dorme. Nós só vamos passar por aquilo que precisamos. No entendimento de que a semeadura é livre, mas a colheita é fatalmente obrigatória. Somos construtores do nosso destino. Hoje o que vivemos representa a semeadura do passado. E a fatalidade na nossa vida, ela corresponde a atitudes do pretérito ou do presente. Nisso consiste a fatalidade dentro das leis de Deus. Então, lá estava o cenário todo bem arrumado por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Lá estava o ladrão com as suas feridas. O que são as nossas feridas? As nossas feridas, aquelas que nós fazemos, as nossas marcas perispirituais, elas representam o quê? As nossas infrações às leis de Deus. Lá estava ele com as suas infrações na beira da estrada. Vamos julgá-lo, dizer lá, né? Você está assim que você merece, que se dane, vou passando. É assim? É assim? Né? Ah, você está passando isso porque você não é boa bisca, né? Não é assim? Que feio, né? Que feio. É isso aí, é a conduta de misericórdia. E por isso que Jesus deixou aquela criatura totalmente sem dados, que era para mostrar para a gente que não importa se era boa bisca, se não era. Qual era a nossa função? Ajudar. Ai de nós se não fossem os espíritos superiores. Nosso currículo, em geral, não é muito bom, é? Mas eles ainda assim investem na gente, né? Mostrando que assim a gente deve fazer. Então vamos lá. Aí aconteceu, diz Jesus que aconteceu. Mas não aconteceu ao acaso, né? Jesus não é besta. Aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. Quem era o sacerdote? Já vimos quem era o sacerdote. Um representante da lei, alguém que conhecia as leis de Deus. Quem pode ser o sacerdote hoje? Eu também, vocês estão olhando e falando. É verdade, eu também. Mas todos vocês que estão sendo esclarecidos também. Porque significa todo aquele que tem o conhecimento da lei. É claro que quanto mais tem, mais vai ter que responder. Com certeza que eu responderei bem mais do que aquele que sabe menos do que eu. Com certeza. Né? Mas passava o sacerdote, o representante da lei. O que ele faz? Passa largo. Passa batido, se distanciando do quê? Porque ele vinha da onde? De Jerusalém, se distanciando das leis de Deus, fazendo o quê? Indo para Jericó, baixando suas vibrações. Tinha tudo para quê? Oportunidade de levantar as suas vibrações. Fazendo o quê que ele tinha? Qual era a oportunidade que ele tinha? Socorrer. Eu não contei para vocês, faltou uma falha. Essa parábola foi tratada no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Ele estava ali com o instrumento na mão para ser salvo. Porque não é fora da religião que não há salvação. É fora do reto agir que não há salvação. Adianta eu estar na casa espírita de domingo a domingo e lá fora fazer todas as descaridades do universo? Por isso que Jesus começa ensinando para o doutor da lei. O que está escrito lá? O que tu lês? O que tu entende e vive? Né? Porque entendimento é vivência. Ele estava baixando as vibrações, ele tinha tudo para quê? Deus, na sua infinita misericórdia, botou para ele ali uma oportunidade para ele ser socorrido. Colocou ou não colocou? O que ele fez? Foi embora. Baixou mais a vibração do que já estava. Cada vez mais se distanciando o quê? De Jerusalém e valorizando quais são os valores? Valorizando os valores da matéria. E aí, passa o levita. Vocês sabem quem eram os levitas? Vou contar para vocês.
Eles eram encarregados dos serviços secundários do templo. Guardas, tesoureiros, porteiros, músicos, etc. Conheciam a lei? Conheciam? E muito! Seriam mais ou menos os intelectuais de hoje, os homens intelectuais, mas muito conhecedores do regime político daquele povo, que era teocrático. Conhecia também, não conhecia? O que ele faz? O que ele faz? E chegando perto daquele lugar, vendo quem? O rapaz ferido lá, a pessoa. Passou também de largo. Teve oportunidade? Teve. O que ele faz? Novamente se afasta das leis. Tinha tudo ali, ó. É Deus enviando para a gente oportunidade o tempo todo. Mas o que ele faz? Passa de largo. Aconteceu, que também não era uma casa, que passava pelo mesmo caminho. Desculpa, o sacerdote, tá, eu passei. Mas um samaritano que ia, um samaritano, não é um qualquer, não é um qualquer. Um samaritano que ia pelo mesmo caminho, chegou perto dele, e quando o viu, que entenda, não é ver só de visão, porque todos os outros viram, mas é o ver e o sentir. Viu? Se moveu de compaixão. Compaixão não é pena, porque pena é um sentimento degradante, em que a pessoa que está olhando para aquele numa condição de dificuldade se coloca numa posição de superioridade. Isso é pena. Entenda, a gente não tem condições de se colocar em posição de superioridade. Pelo menos uma parte de nós, não vou dizer todos. Porque todos nós, em geral, cometemos grandes infrações da lei e necessitamos com urgência de misericórdia de Deus. Então, a grande maioria de nós não temos como e nem por que ter dó de ninguém. Porque dó é um sentimento degradante. O que ele tem? Ele tem um sentimento de compaixão, né? Ele tem aquele sentimento em que ele traz o outro para dentro dele. É naquele instante que a gente faz assim aquela reflexão: nossa, essa pessoa está caída aqui nesse ponto do caminho evolutivo dela. Mas eu também já caí em outros pontos. E sabe de uma coisa? Pelo que eu conheço de mim, eu ainda posso cair em vários outros pontos da estrada. E aí ele sente a compaixão, porque ele pensa assim: já passei por isso, sei que posso passar. E sei o que é estar naquela condição ali. Não é fácil, não é moleza. E aí, o que ele faz? Ele se move de compaixão, mover. Mostrando para a gente que as virtudes, elas são dinâmicas, e são. Porque o que é a caridade? É o amor em ação. Então as virtudes são dinâmicas? São. Elas requerem de cada um de nós uma atitude. Requer uma atitude de cada um de nós. Atitude às vezes que é um silêncio. Atitude às vezes que é só um olhar, que é tudo que a gente pode dar às vezes. Atitude às vezes que é um abraço, que às vezes a gente não pode dar mais do que isso. E às vezes a gente pode emprestar os nossos ouvidos. E às vezes, quando a gente está muito bem dentro daquela situação, a gente pode ofertar algumas palavras para aquela pessoa. Mas tudo isso é caridade, não é? Tudo isso é caridade. Então, ele moveu-se de compaixão. Olha que interessante o samaritano. Moveu-se de compaixão. E aí, o que ele faz? É implícito, né? Mas ele estava num animal, porque depois ele bota o ferido no animal. Não é dito aqui nessa passagem, nessa interpretação, não. Mas ele desce do animal, desce. O que é descer? Descer é um processo de humildade. Eu abaixo um pouco a minha bola, as minhas colocações, para eu alcançar mais o outro. Abafo um pouco aquele que eu sou ou aquela condição que eu estou. Mas descer um pouco não significa chafurdar o pé na lama, não significa isso. É apenas uma atitude de humildade. A gente se coloca numa posição um pouco mais inferior para atender mais as necessidades do outro, para que o outro possa se sentir mais próximo da gente.
Não é assim que os nossos mentores fazem? Baixa um pouco a vibração para ajudar a gente, né? Quanta misericórdia, né? E aí o que faz o samaritano? Ele faz a mesma coisa. Ele desce da sua posição. Outra coisa que ele mostra para a gente, que ele dá uma parada, né? Porque para ele tinha um objetivo, ele também estava naquele caminho, não é? Ele para tudo que ele está fazendo, mostrando para a gente que é assim. Para tudo que está fazendo e naquele instante ele vai ali e vai socorrer. Mostrando que para amar o próximo é preciso de tempo. Para o que você está fazendo. Se entrega um pouquinho para os outros. Nem que for 1 hora só por semana. É preciso tempo para tudo. A gente precisa de tempo para estar na sociedade, precisa de tempo para estar na família, é preciso de tempo para a religião. Não pode mais haver hoje, no século XXI, desculpas. Não pode mais haver. Desculpas para a gente não estar próximo de Deus. Deus está dentro de nós? Sim ou não? Até porque Ele é Ele está em todos os lugares. Nós estamos nele. Ele está conosco 24 horas, mas está faltando a gente ficar um pouco com Deus. Quando é que a gente fica com Deus? Quando a gente ajuda, quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente olha quem somos, vê o quanto a gente precisa se modificar. Tenta se modificar, porque se modificar não é fácil. Quando a gente vê, a gente já caiu de novo. Aliás, eu acho que eu falo por mim, vivo mais caído do que em pé. Mas eu tento. Vocês pensam, eu sou brasileira nessa hora. Cair? Não. Levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima. Quantas vezes precisar? Aliás, para ser brasileiro tem que ser assim, né? Senão não aguenta viver aqui, né? Então ele para. Primeira coisa que ele faz, olha o simbolismo, ele ata as feridas. Ata as feridas. Mas ele não age aqui como um salvador, porque salvador é aquele que acredita que pode salvar alguém. A gente não pode salvar ninguém. Isso não existe. Se existisse, a gente derrogava a lei de liberdade e a lei de trabalho, só para começar. E depois a lei de progresso. Já vai por aí. E daí a gente continua. A lei de Deus, cada um segundo o quê? Mas a gente pode ajudar. A gente não soluciona, mas a gente pode fazer o quê? Ajudar. É o que ele está fazendo. Então ele não age como um salvador, mas como um libertador de almas. O que é um libertador de almas? É uma pessoa que vai te oferecer subsídios para você se encontrar, se conhecer. Porque você só cai na beira da estrada e deixa o ladrão entrar na sua casa e fazer o que quer, porque você não sabe quem você é. Se você soubesse quem você é, você mudava em você o que precisa e você manteria a porta da sua casa mental fechada. Então ele age como um libertador de consciências. Porque o Salvador, ele quer plateia. Ele vai mostrar para os outros que ele faz uma coisa que ele não pode fazer, porque ele não pode salvar ninguém, isso não existe. Ele vai vender isso para ele ser idolatrado. E Jesus falou muito sobre o personalismo, quando ele disse: não saiba a vossa mão esquerda o que faz é o capítulo do personalismo. Leiam lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Então ele não age como um salvador, ele age como um libertador de almas. Ele ata as feridas dele. O que ele faz em seguida? Ele vai atar, vai cuidar. Ele vai botar o quê? Azeite e vinho, que era o que eles tinham naquela época, carregavam com eles. Azeite é uma substância que serve para a gente se alimentar, não serve? Aliás, azeite é gostoso, né? Mas ele serve para lubrificar também? Serve. Ele serve também como combustível? Serve. Então serve para eu comer, serve para flexibilizar as coisas e serve para iluminar, porque ele serve de combustível. Qual é a virtude que nós precisamos desenvolver e que faz essas três coisas? Alimenta a nossa alma, flexibiliza o nosso coração e traz luz para a nossa vida. Chama-se fé, mãe da esperança e da caridade. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Que precisa ser desenvolvido por nós.
Então ele oferece a esse homem, inicialmente, um pouco de fé, através das palavras dele. Ele leva a fé, restabelece um pouco de fé naquele homem. Porque é preciso, para eu cicatrizar as minhas feridas, sem fé eu não vou em lugar nenhum. Sem fé, eu sou um autômato. E coloca vinho. O vinho, quando ele fica azedo, ele se torna o quê? Vinagre. Então é um vinho que ele tem uma substância antisséptica, que é o vinagre. Ele contém na sua formulação. Então o vinho ele vai servir para a asepsia, para cicatrizar a ferida. O que vai limpar uma ferida? O que vai limpar uma ferida que eu fiz em mim? Uma ferida. Por que aquele homem estava ferido? Lembra que eu falei para vocês? As feridas representavam as infrações da lei. O que é limpar a ferida dele? A verdade. Aquela verdade que liberta, que consola, que ilumina, que Jesus fala. Então ele leva para aquele homem a fé e a verdade para aquele homem. Porque só a verdade vai salvar ele de ele baixar mais a vibração ainda do que ele já tinha baixado. Olha a condição dele. A verdade vai ajudar ele a refazer os caminhos. Os caminhos precisam ser feitos na direção para fora ou para dentro? Para dentro. Um homem que não se conhece, ele também não conhece as leis de Deus, porque onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Se eu não sei quem eu sou, o que em mim precisa mudar? Como vou conhecer as leis de Deus? Aí eu vou só ler, que é o que os doutores da lei faziam. O que está escrito? O que você lê? Mas não entende nada, porque não vive, não conjuga. E aí o que ele faz? Ele põe o homem no cavalo, mostrando que ele eleva a vibração daquele homem, põe ele no cavalo, não é isso? Cede o seu lugar para ele, ele se doa, mostrando a doação. É a lição do altruísmo. Eu me dou para você. Quantas coisas nós seríamos capazes de abrir mão hoje? Será que nós seríamos capazes de abrir mão das nossas opiniões pessoais e partidárias? Do nosso julgamento? Ele abre mão. E leva para ele para uma estalagem, uma hospedagem, um lugar que é temporário. Mas ele deixa o homem lá para se refazer. E o que ele diz para o homem da hospedaria? O que você gastar mais, depois quando eu voltar aqui, eu acerto com você, não é assim? Antes da gente falar dos 2 denários, né? E o que você gastar mais dos 2 denários que eu te dei, quando eu passar, eu acerto com você. Então ele mostra a lição do acompanhamento, que a gente é assim, a gente ajuda os outros e fala assim, agora zarpa. Não é assim? Não, o que ele faz? Ele acompanha. Por quê? Porque a pessoa que está tentando dar novo rumo à vida dela, ela tem dificuldade, não tem? De assimilar novas lições. Então a gente fica assim, cai e levanta, não é? A gente tem dificuldade para vivenciar os novos conceitos. Tem ou não tem? Então a gente precisa de o quê? Alguém para acompanhar a gente, para estar ali fortalecendo a gente, porque a gente fica com dúvida. Né? A gente está inexperiente naquele novo caminho, a gente é inexperiente. Então a gente precisa de um acompanhamento, de alguém que fica ali fortalecendo a gente por um tempo, não é para a vida toda, que a gente não pode ser bengala na vida dos outros, mas alguém que nos acompanhe por um tempo, para dar tempo da gente o quê? Amadurecer os novos conceitos que a gente recebeu. E aí ele oferece, mas ele dá para o dono da hospedagem 2 denários. Oferece o discernimento, mostrando o amor e a sabedoria. Que é assim que a gente deve discernir os processos da nossa vida. Os valores devem ser esse da nossa moeda. O amor e a sabedoria que devem ser os processos utilizados, a força utilizada para a gente realizar os nossos discernimentos. Lembra que eu falei das redes sociais, dos pseudos discursos, daquelas retóricas todas embasadas em sofistas, fariseus e astutos da atualidade? Que pregam o amor ensinando a violência, que empregam o amor ao próximo discriminando e colocando à margem de uma sociedade? E quem somos nós para discriminar quem quer que seja? Então, como é que ele diz que deve ser o nosso discernimento? Todo permeado de amor e sabedoria, de brandura, de misericórdia. Quando isso não estiver embasado no nosso discernimento, é melhor a gente repensar.
refazer os caminhos. É outra lição deixada pelo bom samaritano, o homem que age no reto agir. E aí a pergunta que o doutor da lei fez para nosso Senhor Jesus Cristo: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí eu vou fazer a pergunta um pouquinho diferente. Quem é meu próximo? Ou seja, quem é aquele que está esperando o meu amor e a minha caridade? Hoje, no século XXI. Quem é aquele que está esperando o meu amor e a minha caridade? Esse é meu próximo. Uma manhã de muita paz, de muito amor para todos vocês. Essas lições aqui compartilhadas representam para vocês alguma coisa, espero, e para mim muita. Eu também estou em processo de aprendizado e de reforma íntima, como todos vocês. Eu também caio e levanto todos os dias, mas eu só estou compartilhando as minhas reflexões das minhas quedas com vocês. Uma manhã de paz e luz.